A partir de agora está gravando, tem alguém com áudio habilitado, eu vou pedir para mutar todos os microfones, vocês ativem os microfones todas as vezes que vocês quiserem falar comigo, tá? Beleza, foi, tá? Deixem as webcam também desligadas para a imagem de vocês não aparecer na gravação sem que vocês desejem, tudo bem? Mais um semestre, estamos aqui de novo, Direito Civil 4, Direito Contratual, ou simplesmente contratos. Terminamos obrigações. Contratos é uma matéria que é quase continuação do direito obrigacional, porque o contrato é uma fonte de obrigações. O contrato é um instrumento para criar direitos e obrigações. Então, estamos aqui hoje para iniciar este quarto período do curso. Vocês estão acostumados a trabalhar comigo, já trabalhamos juntos por 3 semestres anteriores e não vai ser muito diferente. Esta é a ementa, esse material vai ficar disponível para vocês de apresentação da disciplina e vocês vão ter à disposição de vocês na aba Material Complementar, além das aulas preparadas para o curso, vocês vão ter na aba Material Complementar o cronograma da disciplina, que eu já concluí e vou enviar entre hoje e amanhã, o plano de ensino da disciplina, tá? Que tem a ementa, tem o conteúdo programático, tem a bibliografia sugerida e os recursos de metodologia que nós vamos aplicar. Nós vamos ter também o contrato pedagógico. Vocês também já sabem como funciona este contrato pedagógico, né, que é um instrumento, um compromisso entre professor e alunos, que vale como intenção de um bom relacionamento entre todos nós. Lá tem as regras que vocês devem seguir durante o semestre para que haja sempre harmonia nas nossas relações. E também tem as regras que o professor tem que seguir para que vocês tenham seus interesses satisfeitos, ok? Os alunos que entraram mais agora, eu não tinha cumprimentado ainda, acho que o Jair entrou, mas quem que entrou depois? Tayane, seja bem-vinda, Tatiliane, Vinícius, sejam todos bem-vindos, tá? Os demais eu já tinha cumprimentado pessoalmente. Depois a gente vai trabalhar a ementa toda durante o semestre, então toda a ementa está constando no conteúdo programático e no cronograma, exatamente aonde eu presumo que acontecerá aquela aula específica. Sempre é bom lembrar que o cronograma está sujeito a mudanças sensíveis de acordo com o rendimento da turma, né? Tem aulas que eu estou mais cansado, vocês estão mais cansados, a aula rende menos, a gente não dá o que estava previsto. Tem aulas que a gente está bem, que está tudo tranquilo, a gente acaba dando até conteúdo a mais. Então, o cronograma é apenas uma orientação para que se tenha uma noção de mais ou menos quando vai ter cada aula referente a cada assunto. Tá? A bibliografia básica continua com os mesmos autores de sempre. Eu não estou indicando mais a professora Maria Helena Diniz porque ela não está disponível na minha biblioteca gratuita para vocês, né? Vocês têm acesso a todos esses livros aqui gratuitamente lá na biblioteca digital, tá? Qualquer outro livro que vocês queiram estudar que esteja disponível na biblioteca digital é admissível, tá? Não existe isso de eu só aceito esse cara, eu só aceito aquele ali, tá? A gente segue para roteirizar a aula, né? Como é o que vocês preferem e o que a gente mais usa é o caso aberto, mas isso não é obrigatório não, tá? Eu vou seguir, como fiz no semestre passado, a ordem do caso aberto, mas vou utilizar outros livros para fazer citações e vocês também podem estudar por outros livros se quiserem. Tá? Mas a matéria vai estar na ordem do índice do caso aberto, tá bom? Distribuição de pontos desse semestre vai funcionar
Dessa forma, a gente até padronizou isso no direito, os outros professores já devem ter mostrado para vocês, vão ser 2 estudos dirigidos de 10 pontos e uma prova em cada etapa, sendo que um dos estudos dirigidos da segunda etapa vai ser o interdisciplinar, tá? Então, na segunda etapa, esses 10 pontos que está escrito só estudo dirigido aí, vão ser os 10 pontos do interdisciplinar, tá certo? Do trabalho que vocês fazem todo semestre e farão de novo nesse semestre. Tudo bem? Na primeira etapa, a gente vai distribuir 2 estudos dirigidos. Um vocês já sabem o que é, como vocês gostaram, elogiaram, ficaram felizes, disseram que ajudou demais a estudar para a prova, está mantido o mapa mental ou resenha, tá? Quem quiser fazer resenha, faz resenha, quem quiser fazer mapa mental, faz mapa mental. Vale as anotações do caderno. Se todas as aulas você faz um resuminho manuscrito lá no teu caderno, isso fica valendo, você pode xerocar depois, escanear o seu caderno e me mandar, tá? Esse semestre, eu peço a vocês que façam mais esforço para me mandar o mapa mental através do pincel atômico. Vou explicar por quê. Mapa mental e qualquer outro trabalho. O pincel atômico vai ser o local oficial de postagem de notas nesse semestre. Não vai haver aquela transferência das notas parciais para o central do aluno, igual a gente fazia semestre passado, e às vezes dava até confusão. O aluno via uma nota no pincel, não via a mesma nota no central do aluno, ou o contrário, né? E achava que tinha alguma coisa errada. Semestre passado, você tinha que conferir suas notas no central do aluno. Agora não. Agora é tudo no pincel. Então, todas as atividades serão registradas no pincel e enviadas via pincel para a nota ser postada no pincel. A única coisa que o professor vai passar para a central do aluno vai ser o resultado final. Então, a central do aluno já está sendo formatada para que o professor só lance a sua nota final em 100. Então, vamos supor, na sua soma no pincel você ficou com 80 pontos. Esses 80 vai ser a nota que o professor vai lançar lá no pincel. Ok? Então, o pincel não, no central do aluno. Então, você só vai ver lá no central do aluno seu resultado final. Quantos pontos você alcançou no final do semestre. Então, não vai precisar ficar indo para lá e para cá para conferir nota, não. Tá? Vai até poupar trabalho do professor, porque não vai ficar tendo que lançar a nota lá no central do aluno também não. Vai lançar só aqui no pincel. Na hora que ele corrigiu, ele já marca qual a nota lá, o aluno automaticamente já fica sabendo a nota. Antes, a gente corrigia e dava nota. E depois tinha que pegar todas as notas e transferir para lá. Era trabalho dobrado para nós e trabalho dobrado para vocês, que tinha que olhar a nota aqui e conferir lá. Tá? Acabou isso, simplificou, tá? A única coisa que vai passar para lá é o resultado final para ficar registrado. Tudo bem? Continua o mesmo sistema para ser aprovado, precisa alcançar 70% da nota, tá? Se você faz 70%, você não precisa fazer prova final. Se não alcançar os 70%, você vai fazer uma prova final que vai valer 100 pontos e a nota que você alcançou no semestre é somada com a sua nota da prova final e dividido por 2. Este resultado, que é a média, tem que ser maior do que 60 e não 70. 70 é para passar direto sem precisar de prova. Final. Vocês já sabem como funciona, não tem dúvida nenhuma. Tudo bem? Bom, nós temos aqui o nosso calendário. Vocês vão conferir depois e vão ver que vai haver alguns sábados letivos. A princípio, todos os sábados letivos devem ser destinados à aula, ok? A princípio, porque agora a gente corrigiu um problema que nos impedia de dar aula no sábado letivo. Qual que era esse problema? Era a impossibilidade de vários alunos tinham de ir até a faculdade no sábado à tarde, que é a hora da aula. Agora não tem mais esse problema, porque
No sábado letivo, a gente já está em casa e a aula está sendo online. Mesmo que volte a aula presencial em setembro, outubro, sei lá quando vai voltar, as aulas no sábado letivo eu vou dar online. Por quê? Porque aí todo mundo tem condição de comparecer e assistir com o seu celular, com o seu notebook, computador, etc. Tudo bem? Ah, professor, mas você vai dar aula? Depende da necessidade. Se eu verificar que o andamento da matéria está tudo bom, está tudo ok, talvez a gente abra mão. Mas, por exemplo, hoje nós já estamos perdendo conteúdo, porque vai ter essa live premiada. Eu não ia impedir vocês de participar, afinal de contas é as boas-vindas a vocês e é também a oportunidade do sorteio das bolsas. Então, jamais privaria vocês de participar. Tudo bem? Então, vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos dar o máximo de aula possível durante a semana. Então, evitem faltar aula. Cada aula vai ser aproveitada ao máximo, para ver se no sábado a gente pode fazer só revisões ou atividades extraclasse. Tá? Se não for necessário aula de matéria nova no sábado, a gente não dá. Mas a princípio eu não vou abrir mão disso. Tá? É se não precisar. O se não precisar a gente só vai ver quando estiver chegando no dia. Tá certo? Bom, dito isto, vocês viram aí de roxo, né? Circulado aí de roxo todos os sábados letivos que estão programados. Não são poucos. Por que não são poucos? Observem o calendário lá de outubro. Vocês estão vendo 2 semanas de prova. Uma do dia 5 ao dia 9, tá? E outra do dia 19 ao dia 23. No meio tem uma semana de folga. Essa semana tem o dia de Nossa Senhora Aparecida na segunda e o dia do professor no dia 15 vai ser toda emendada, vocês vão ter uma semana de descanso. O pessoal chamava de semana de saco cheio, né? O aluno tá cansado, tá de saco cheio de faculdade, vai ter uma semana para descansar, tá? Isso vai ser assim esse semestre, não é sempre que mas dessa vez será, tá? E tem prova antes ou prova depois, não é prova antes e prova depois, não, tá? É uma ou outra. A prova de vocês pode ser a de antes, a semana de antes, ou a de depois, vai ser definido ainda, tá? Eu vou conversar com o pessoal, vou definir qual dia que vai ser a prova e nas próximas aulas a gente informa, tá? Isso significa, pessoal, que ou vocês terão a prova antes do feriado e passarão o feriado de boaça, descansando, dormindo até a hora que vocês quiserem, ou vocês terão a prova depois do feriado e passarão o feriado estudando para tirar notão na prova. De qualquer jeito é bom. De qualquer jeito é bom. Tá certo? E depois, em novembro, a última semana de novembro e a primeira semana de dezembro, vocês estão vendo aí de vermelho, vai ser a última semana de prova. Depois disso, depois dessa segunda semana de prova, só completar conteúdo se precisar, prova substitutiva e prova final. Tá bom? Isso aqui eu vou pular, vocês leem depois, se quiserem. Eu já falei disso com vocês em outros semestres, não vou repetir. Tá bom? Então podem ler à vontade depois. Eu já dei essa frase também, para lembrar vocês que a gente tem que usar o nosso pensamento, a nossa inteligência o tempo todo, tá ok? Então, vamos começar com o conteúdo no pouco tempo que nos resta, já que hoje vocês serão liberados às 8h30, então eu vou dar aula até às 8h30, vocês podem me lembrar quando der 8h30 de encaminhar vocês para a live lá, tá bom? Deixa eu só abrir o outro slide. Bom, vamos começar a falar de direito contratual. Esta aula ainda não está disponível no
no material complementar, porque a gente foi cadastrar, terminou de ser cadastrado ontem, e como eu terminei de preparar a aula agora cedo, eu vou enviar hoje ainda, ou no máximo amanhã, tá? Então, eu vou começar a mandar as aulas com antecedência. A de hoje não deu tempo, ok? Diferentemente do que eu fiz grande parte do semestre passado, eu não vou gravar 2 vezes a aula, uma gravada com antecedência e outra gravada ao vivo aqui durante a aula. Vamos gravar apenas ao vivo. Por quê? Eu não estava tendo voz para dar as aulas novamente, porque eu gravava tudo antes, depois gravava tudo de novo em Timóteo, depois gravava a mesma aula em Patinga. Chegava num ponto que eu estava saturado daquele conteúdo e não conseguia mais falar sobre aquilo, e a minha voz também não estava dando conta de fazer 3 gravações de mais de 2 horas do mesmo conteúdo, de cada conteúdo, né? Então isso, a partir de agora, a gente vai dar apenas a aula ao vivo e gravar essa aula ao vivo durante a aula, já estou gravando inclusive, tá? E isso vai ficar disponível para vocês assistirem, tá? Posteriormente. Caso queiram saber, aqui vai uma diquinha para vocês, tá? Vocês postarem lá no grupo, tá? Aos 16 minutos de gravação é que começou a aula mesmo, que passou aquela parte de planejamento do semestre e começou a aula mesmo. Aí vocês podem postar lá no grupo, falar, ó, a aula começou de verdade aos 16 minutos. Antes foram avisos. Tá? Porque aí a pessoa que estiver assistindo lá, ela não precisa ver os avisos novamente, né? Ela pode assistir somente a aula. Então anota 16 minutos, posta no grupo da turma. O Léo mandou recado que até os 16 minutos são os avisos de início de semestre, a partir de 16 minutos é a aula. Ok? Então vamos começar a falar de direito contratual. Bom, eu estou numerando do jeitinho que o caso aberto numerou. Semestre passado eu numerei tudo em capítulos, em sequência, aí a numeração ficou diferente do caso aberto. Algumas pessoas se confundiram. Dessa vez eu estou fazendo igual. Então, ó, unidade 1, capítulo 1, tá lá no caso aberto. A única coisa é que ele não chama de unidade, ele chama de título, tá? Eu estou chamando de unidade, tá bom? Então, unidade 1, capítulo 1, teoria geral dos contratos, noção geral. Tudo bem? Continuando então, primeiro vamos falar sobre o conceito de contrato. Conceito de contrato. Alguém quer falar o que pensa que é o conceito de contrato sem ler? Fala aí pra mim, abre o áudio aí e fala pra mim. Eu dou um bombom quando a aula voltar a ser presencial. Ninguém quer falar? Eu acho que contrato pode ser uma formalidade entre as partes em que uma pessoa quer e a outra pessoa quer fazer a venda de alguma coisa, ou sei lá, é uma formalidade. Léo. Oi, escutei, Renata. Quem mais quer falar? Ô, Léo. Geraldo, fala. Contrato é uma forma de celebrar uma coisa de forma jurídica, ou seja, pelo embasamento, amarrar, né, uma coisa, tipo assim, celebrar uma coisa, né? Tá. O contrato é celebração de uma coisa, de um compromisso. Entendi. Mais alguém quer falar o que acha que é contrato? Beleza. Gostei da resposta de vocês. Os dois estão certos, embora tenham tido algum receio de desenvolver o seu próprio raciocínio. Vocês talvez estivessem com receio de errar. Na verdade, vocês não erraram, tá? É lógico que precisa dar uma esmerilhada no conceito de vocês. Vamos pensar juntos. Contrato
É um negócio jurídico. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Sim. Se é um negócio jurídico, nós precisamos pensar que tipos de negócio jurídico existem. Eu posso dizer que existem os negócios jurídicos unilaterais e os negócios jurídicos bi ou multilaterais ou plurilaterais? Sim. Posso dizer isso. Será que os negócios jurídicos unilaterais, como, por exemplo, o testamento e a promessa de recompensa, constituem um contrato? Sim. Sim. Aí a resposta é não. Mentira. Mentira, é verdade. Olha, o contrato necessariamente precisa ter mais de um contratante, ok? O testamento, ele tem só um testador, ou seja, uma pessoa que deixa um legado para alguém. A promessa de recompensa só tem um promitente, que é aquele que promete dar uma recompensa se alguém achar o seu bichinho, o seu cachorrinho desaparecido, ou seu filho desaparecido, ou seus documentos desaparecidos, por exemplo. Certo? Os negócios jurídicos unilaterais não são contratos. São negócios jurídicos, mas não são contratos. Porque contratos são negócios jurídicos que dependem, para se formar, da participação de pelo menos duas partes. Ok? Bom, os contratos podem ser bilaterais quando tiverem duas partes ou plurilaterais quando tiverem várias partes. Ok? Agora, a doutrina, em determinado momento de alguns livros, fala em contratos unilaterais. Quantas partes tem esses ditos contratos unilaterais que alguns autores mencionam? No mínimo duas. Uai, professor, mas aí agora você está me confundindo. Se tem no mínimo duas, por que eles chamam de unilaterais? Eu nem gosto muito desse jeito de falar. Eu prefiro falar contratos benéficos, ok? É porque somente uma das pessoas contratantes adquire obrigações. A outra não adquire nenhuma obrigação, adquire apenas direitos. É o exemplo do contrato de doação. No contrato de doação tem duas partes? Sim, tem duas partes. Quem são as partes do contrato de doação? Doador e donatário, ok? Porém, no contrato de doação, apesar de haver duas partes, somente um, que é o doador, adquire obrigação, que é a obrigação de transferir o bem doado. O donatário só está, de boaça, recebendo um bem para si e ele só tem direitos. Ok? Isso significa que o contrato de doação simples, sem encargo, né? Ele é um contrato benéfico, que alguns autores insistem em chamar de contrato unilateral, apesar de ter duas partes. Na cabeça desses autores, pelo fato de só uma das partes contrair obrigações naquele contrato, só esse contrato poderia se chamar de unilateral. Discordo, tá? Não gosto dessa nomenclatura, porém vocês vão eventualmente achar. Então, contrato tem no mínimo dois contraentes ou contratantes. Entendeu, todo mundo? O contrato é a principal fonte de aquisição de obrigações. Vocês lembram quais são as outras fontes de aquisição de obrigações?
Ninguém lembra? Falei no início do semestre passado. Alguém perdeu a memória durante as férias, o recesso? Tatiliane, você lembra? Ninguém lembra. Vamos lá, vamos lembrar. O contrato pode gerar obrigação, sim, porque o contrato consiste em manifestação de vontade. E as outras manifestações de vontade unilaterais também, né? Por exemplo, o testamento, por exemplo, a promessa de recompensa, tá? Podem gerar obrigação. Outro tipo de fato que gera obrigação é o ato ilícito. Você esbarrou o carro no carro de alguém, isso gera para você a obrigação de reparar o dano. Ou seja, quando você pratica um ato ilícito, você adquire obrigação. E a terceira fonte principal geradora de obrigações, qual é? A lei. Por exemplo, a obrigação de pagar alimentos a um filho, ela advém de onde? De um ato ilícito? Não, não é ilícito ter filho. Tá? Advém de uma manifestação de vontade? Também não. Você não falou que quer pagar a pensão? Você é obrigado a pagar independente de querer? Ele advém da lei. Então, os três grandes fatos geradores de obrigações: manifestação de vontade, dentre as manifestações de vontade se inclui os contratos, atos ilícitos, porque gera a obrigação de indenizar, de reparar o dano, e lei, quando a lei impõe a alguém a obrigação de fazer alguma coisa. Entendido? O contrato, ele é uma espécie do gênero negócio jurídico. Significa que existem negócios jurídicos que não são contratos, e eu acabei de falar, né, quais são exemplos deles, né? Quais que eu falei? Promessa de recompensa, testamento, são exemplos de negócios jurídicos unilaterais. Como eu falei, precisa ter pelo menos duas partes para que se configure como um contrato. Bom, desde o nosso Código Civil de 2002, o contrato tem uma função social. Antes, no Código de 1916, havia um entendimento predominante de que o contrato só interessava aos contratantes. O contrato, ele pode influenciar na vida dos contratantes, mas, em alguns casos, o contrato pode vir a influenciar na vida das demais pessoas. Certo? Não necessariamente o contrato vai se restringir, embora continue gerando efeitos de direitos e obrigações só para os contratantes. Em alguns casos, o contrato vai influenciar a vida das demais pessoas e da sociedade de uma forma geral. Dessa forma, o contrato tem uma função social que precisa ser respeitada. E nós vamos analisar hoje esta função social, que é um princípio do direito contratual, e vamos ainda, no decorrer do tempo, quando formos estudando cada um dos contratos especificamente, identificar qual que é a função social de cada um deles. Ok? Isso está consagrado no artigo 421 do Código Civil de 2002, que foi alterado por uma lei, a tal lei da manifestação da liberdade econômica, né, que foi apelidada como lei da manifestação da liberdade econômica, que foi aprovada sob o número 13874 de 2019, já no governo Bolsonaro. Essa lei veio de uma medida provisória que foi editada pelo Bolsonaro e era uma medida provisória que foi transformada em lei. Foi uma lei muito desejada pelo Paulo Guedes, ministro da Economia. Tá? Essa lei, em vários artigos dela, é a cara da linha de pensamento do Paulo Guedes.
ok? Não é uma lei horrível não, tá? Talvez seja uma das coisas mais tranquilas e até elogiáveis em alguns pontos que o governo do Bolsonaro fez até o momento, tá certo? Não necessariamente, mesmo que algumas pessoas, alguns de nós, eu até me incluo, que sejam críticos do governo do presidente atual, não necessariamente tudo que ele fez é ruim, ok? A atuação dele na pandemia é um desastre, na minha opinião, mas o governo dele tem altos e baixos, tá? Então a gente não tem que ser cego e criticar tudo que a pessoa faz. Da mesma forma que os governos do PT, da Dilma e do Lula tiveram pontos que são elogiáveis e tiveram pontos que são altamente criticáveis, a gente não vai, só porque a gente não concorda com o governante, deixar de elogiar os pontos que são elogiáveis. Essa lei da liberdade econômica é um dos pontos que até me agrada no governo atual, tá bom? Bom, um dos princípios, inclusive, do novo Código Civil, e eu falei isso com vocês lá no primeiro período do curso, talvez vocês não lembrem que já faz quase 2 anos, era o princípio da socialidade, que a gente conversou há 1 ano e meio atrás. O princípio da socialidade é um dos princípios que faz surgir este novo princípio também da função social do contrato. Porque o novo Código Civil de 2002 está preocupado com a sociedade como um todo e não somente com os interesses individuais. Tá certo? Caio Mário fala que a função social do contrato serve para limitar a autonomia da vontade. Isso significa que você não pode contratar absolutamente tudo o que você quiser. O interesse social existe e deve prevalecer sobre a vontade individual das pessoas. Então, quando uma pessoa fala, eu vou fazer um contrato para fazer determinada coisa, não só a você interessa este contrato em determinadas situações. Se esse contrato atinge a sociedade como um todo, o interesse social pode ser imposto e prevalecer sobre sua vontade individual. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar. Eu tenho um lote no meio de uma área nobre da cidade, um lote urbano. Vamos supor que seja o nosso amigo aí, Geraldo. Ele cansou de ficar indo para o sítio todo fim de semana e resolveu comprar um lote ao lado da casa dele. Tá certo? Esse lote estava sem construção, o Geraldo pegou e arou a terra, deixou a terra preparada para o cultivo. E nesse lote plantou um pequeno pomar, com algumas mudas de biribiri, com algumas mudas de laranja, de limão, de abacate, de carambola, de tudo que vocês imaginarem de gostoso. Além desse pomar, o Geraldo fez uma pequena horta. Até aí, é muito pouco incômodo aos vizinhos essa atividade do Geraldo. Mas se vocês imaginarem, vamos supor que sobrou uma área no terreno do Geraldo. E o Geraldo resolve arrendar essa pequena área para um amigo dele, que tem um sítio lá na zona rural, trazer porcos para abater neste local. Então os porcos ficam ali armazenados em um pequeno chiqueiro. Esses porcos, naquele chiqueiro, eles são preparados para o abate e tem um abatedouro ao lado desse chiqueiro. Vocês conseguem perceber algum tipo de incômodo à sociedade gerado por esse arrendamento, essa locação de pequeno pedaço do lote do Geraldo para abater e manter porcos vivos? Alguém? O que? O ambiental. Sim. Você não pode ter uma postura sem você ter estrutura para ter possível, e além do que o abate clandestino também é ilegal. Não,
mas vamos supor que esse abate não fosse clandestino, que fizesse tudinho que as autoridades sanitárias e ambientais pedem. Ainda assim, tá? Essa pocilga incomodaria os vizinhos, Renata? Se tivesse vizinho próximo, sim. Poluição ambiental. Ó o Lucas falando aqui, ó. O que o Lucas falou? O Geraldo. Não, você falou por áudio, meu amigo. O Lucas falou um troço ali que é interessante. Tá. O fedor. Isso. Então, poluição. Né? Então, teria um cheiro horroroso que não seria impossível de controlar esse cheiro, porque os vizinhos seriam muito prejudicados. Então existe um contrato de locação entre o Geraldo e o Tício, ok? Entretanto, a Renata, que mora ao lado, a Tayane, que mora do outro lado, falei em você, viu, Tayane? Não te esqueci, não. O Lucas Pina, que mora atrás, né? E o Jair, que mora do outro lado da rua, não aguentam essa fedentina de porco. E aí? O contrato do Geraldo interessa às outras pessoas? Sem dúvida alguma. A função social do contrato de respeito à lei, de respeito à boa-fé, à moral, de respeito aos bons costumes, tem que ser considerado para que este contrato possa ser celebrado. Não basta a vontade dos contraentes, e essa vontade ela não é mais, segundo a legislação de 2002, absoluta. Isso quer dizer que, a partir do novo Código Civil, que é mais moderno do que a legislação anterior, há de se preocupar com interesses difusos da sociedade. Ok? Então, a consequência, por exemplo, que possibilita, a partir dessa função social, que terceiros que não propriamente sejam partes do contrato possam nele influir em razão de serem direta ou indiretamente por ele atingidos. Entendido? Bom, nós temos esse artigo 421A, esse artigo foi inteiramente incluído pela Lei da Liberdade Econômica, essa que é nova. Vamos ler e ver o que ele diz? Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que as partes negociantes podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e seus pressupostos de revisão ou de resolução. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Esses três incisos visam limitar aquela possibilidade do artigo 478 a 480 da cláusula rebus sic stantibus, que fala da teoria da imprevisão, que é de revisar os contratos que, por um fato imprevisível, tenham se tornado não paritários, ok? Isso aqui visa falar que não é a regra a revisão dos contratos. Só que é um artigo que foi muito mal escrito. A gente elogia a lei, mas tem coisa na lei que... Por quê? Primeiro, fala que a não revisão é a regra. Já era assim antes? Já era. Lembra que a gente falou e falava toda a aula, pacta sunt servanda? Os pactos devem ser cumpridos? O artigo 478, 479 e 480 do Código Civil não foi modificado por essa lei. E se não foi modificado, continua exatamente as mesmas condições para haver a revisão contratual pela teoria da imprevisão. Isso significa que
a revisão contratual, ela não ocorre na regra, ela ocorre na exceção, como sempre foi. A regra é pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. A exceção é os pactos em situações excepcionais podem vir a ser revistos. Perceberam como é que foi inútil escrever isso aqui? Pelo menos o inciso 3. Tá? O inciso 1 fala que as partes podem estabelecer parâmetros objetivos para interpretação das cláusulas contratuais. Ou seja, o próprio contrato pode estabelecer alguns critérios para a sua interpretação. Isso, sem dúvida, é um avanço, né? Apesar de que isso não era proibido antes, então sempre existiu. É um afã do legislador brasileiro e também do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente atual de querer incluir na lei novos mecanismos de liberdade econômica. Mas isso já não era proibido antes, tá certo? O que está preocupante aqui e seus pressupostos de revisão e resolução. Olha, quando houver vício em um contrato, ele pode ser resolvido. Quando houver motivo para a aplicação do artigo 478 do Código Civil, que é a teoria da imprevisão, ele pode ser revisto. Não é porque as partes falaram que não é para rever que o contrato não vai ser suscetível da aplicação do artigo 478 do Código Civil. Tá? Então, esse finalzinho desse inciso aqui, ele é meio que inaplicável para todos os contratos. Se houver motivo para revisão ou resolução, independente das partes terem querido que isso não acontecesse no início, isso vai ser possível futuramente. Tá? O 2, alocação de riscos. O que é alocar riscos? É você colocar os riscos em seu devido lugar. É prever os riscos. Você está determinando que determinadas, ficou um pleonasmo aí. Você está determinando que certas coisas não são imprevisíveis, são previstas, certo? Então, o que você está colocando? Você está limitando a aplicação do artigo 478. Por quê? Porque o artigo 478 ele estabelece um requisito para a aplicação da teoria da imprevisão, que é a imprevisibilidade da nova situação de fato, certo? E se você prevê determinada nova situação de fato no próprio contrato, depois você não pode falar que ela era imprevisível. Então, de fato, esse inciso 2 modifica um pouco o regime de aplicação do artigo 478 e seguintes do Código Civil. Entenderam? Ou querem que eu dê um exemplo? Perdão, exemplo não, porque a gente já deu exemplos da teoria da imprevisão e eu ainda vou falar dela hoje, dou exemplo depois. Mas entenderam o que eu disse aqui? Fala aí, gente. Eu queria saber, tipo assim, qual que você acha que foi a intenção dele fazer? Foi boa, Renata. Foi boa. O Paulo Guedes é um cara liberal, certo? Normalmente o cara que é liberal economicamente, esse governo é um governo contraditório, né? Porque normalmente quem é liberal é progressista. Esse governo, ele pegou o liberalismo econômico e juntou com o conservadorismo moral, né? Então hoje você tem na política, na religião e na sociedade um conservadorismo dos defensores do Bolsonaro tremendo, um ultraconservadorismo, tá? A ponto de colocar em política pública campanha contra direito de homossexual, campanha contra direito de usuário de droga, de entorpecentes, etc. Certo? Campanha anti-combate ao racismo. Isso é um absurdo, mas é um conservadorismo que tem lá. Ao passo que na economia o caminho foi o do liberalismo. Então o Bolsonaro ele já está com a ideia de
desestatização de bens, de ativos, né, de empresas, de parques, etc. Se você for entender isso como uma coisa, observe, economicamente está indo para um lado, que é de liberar geral, né, deixar a economia e o mercado agirem por si. O liberalismo exagerado pode ser prejudicial, mas eu sou um cara que é um pouco social, mas um pouco liberal também. Eu não acho que o governo precisa ser empresário. Eu acho que o governo precisa intervir na economia quando necessário, mas não precisa ser empresário. Então, as empresas públicas, para mim, podia privatizar todas. Então, em alguns pontos eu concordo com o Guedes. Agora, por outro lado, esse conservadorismo exagerado aí, hoje eu acho que ele é muito prejudicial para a sociedade. Porque, não tem no sentido do que você falou que qual que é a intenção? Né? Contratos poderiam ser revisados. Por quê? Não. Não, porque o que eu quis dizer é que não mudou quase nada. Tá? Esse artigo pode ser... Que tipo de contrato que poderia ser revisado? Aqueles que não houve previsão do risco. Se eu falei, olha, se acontecer isso, tá? Vou dar um exemplo bobo, tá? Um evento de risco, um evento imprevisível, pandemia, né? Lá em fevereiro a gente não imaginava que a gente ia estar vivendo desse jeito hoje. Em janeiro, provavelmente ninguém imaginava isso. Então, se eu celebrei um contrato em janeiro de prestar serviços de forma presencial em algum lugar, houve um evento que tornou onerosamente excessivo eu ir a esse lugar de forma presencial cumprir esse contrato. Por quê? Porque agora se tornou um risco para a minha saúde, principalmente se eu for do grupo de risco. Entende? Então isso cabe à aplicação do artigo 478. Tá? Teve algumas pessoas que falaram comigo, professor, o contrato que eu tenho com a faculdade não pode ser revisto. Não, porque não se tornou onerosamente excessivo. O que mudou não foi a relação de onerosidade que existe no contrato, o que mudou foi a fortuna de algumas pessoas. Ok? Então, de fato, algumas pessoas podem até deixar de se matricular, trancar a matrícula, porque não conseguem mais pagar a mensalidade. Mas a mensalidade continua proporcional ao que é entregado. O que é entregue? É entregue aula diária nos horários de 18h50 às 22 horas, com o professor aqui ao vivo conversando com vocês. Tá? Todas as precauções foram tomadas para que os alunos não perdessem aulas. Ok? Se a gente não estivesse dando aula, estivesse só mandando atividade para vocês resolverem, é óbvio que tudo teria sido diferente. Mas não, está tendo aula. E já que está tendo aula, não tem revisão contratual possível, certo? E existem outros exemplos, né? Então, se o contrato pode continuar a ser cumprido da mesma forma, de maneira remota, sim, está sendo entregue o mesmo produto. E não há por que haver essa revisão do contrato, porque ele continua paritário, ok? Agora, no caso de eu precisar comparecer em determinado lugar para cumprir o contrato presencialmente e não ser possível cumprir esse contrato de maneira remota, se tornou excessivamente oneroso para mim? Se eu sou do grupo de risco? Sim, se torna. Porque se eu pegar o Covid, eu posso morrer. E aí, proporcionalmente, né, o pacta sunt servanda fica um pouquinho abaixo do meu direito à vida. Um pouquinho ou muito abaixo. Então, aí sim o juiz poderia revisar esse contrato. Ok? O que não pode ser revisto? Quando o risco foi previsto. Então, vamos pensar. Independentemente de haver ou não quarentena imposta pela pandemia, as 25 sacas de arroz vão ser entregues no dia tal, porque a gente declara que está ciente do risco de haver essa quarentena e não vai haver problema para o cumprimento do contrato. Ora, se eu previ antes, não é imprevisível. Se não é imprevisível, não se aplica 478, 479 e 480 do Código Civil. Entendeu?
Renata? Certinho, Léo, obrigada. Eu que agradeço. 422. Os contratantes não são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Estou citando esse artigo porque daqui a pouco nós vamos precisar dele, tá? Mas vocês veem aí que há função social a se preocupar quando se fala de contrato. E o contrato no Código de Defesa do Consumidor tem diferença? Sim. Sim, a disciplina consumerista ou de direito do consumidor, defesa do consumidor, é uma legislação protetiva e o princípio da autonomia da vontade ele é mitigado no Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um exemplo. A autonomia da vontade não vale para o fornecedor quando determinado consumidor chega na loja dele com dinheiro para pagar à vista. Eu quero comprar algo, você tem esse algo para vender, você não pode se recusar a me atender. Percebe? Então, a Renata pode não querer alugar a casa dela pro Geraldo. Isso pode. Ah, por quê? Porque eu não gosto de Geraldo. Pronto. Não é um contrato de consumo, então ela pode se recusar. Autonomia da vontade. De contratar ou não, de com quem contratar e de contratar da forma que quiser. Agora, se o contrato é de consumo, vamos supor que a Renata tem uma loja de roupas. A loja está aberta. O Geraldo chega na porta, a Renata vira e fala: não te atendo, não gosto de você. Não pode. Ela não pode se recusar. A lei está contra a pretensão dela de se recusar a atendê-lo nesse momento. Ela é obrigada a atendê-lo e é obrigada a vender para ele se ele tiver o dinheiro para pagar. Por isso, outro dia eu encontrei um morador de rua e ele estava com frio e com fome na rua. E aí eu estava saindo do escritório, ele estava outro dia que eu digo já tem 3 ou 4 anos, tá? Mas tem um tempinho já. Mas eu nunca mais esqueci disso. Porque eu nunca mais encontrei esse cara. Eu cheguei até a andar com blusa de frio dentro do carro, para se eu encontrasse ele de novo, eu dar blusa de frio para ele. Mas eu não achei mais. Porque no dia eu não tinha blusa de frio comigo e eu não pude dar a blusa de frio. E eu cheguei até a andar com a blusa dentro do carro por alguns meses, mas nunca mais o vi. Eu encontrei com esse moço na porta de uma padaria perto do meu escritório. Ele virou para mim e falou assim, ele me chamou de senhor na ocasião. Senhor, você poderia fazer a gentileza de comprar alguma coisa, pode ser um pão seco para eu comer, porque eu tô com muita fome. Eu não comi nada hoje. Aí eu peguei e fui lá na padaria, comprei 1 litro de leite, pedi um copo descartável para a menina e comprei uma bandejinha com um pedação enorme de bolo. Tipo assim, não ia matar a fome desse cara para sempre, mas ele seguramente não precisaria comer mais nada naquele dia, porque ele ia se sustentar. Pelo menos até o dia seguinte. Aí eu até pensei, falei, Márcia, de vez em quando eu vou passar aqui, nem que eu tenha que gastar dinheiro todo dia, eu vou dar um pão para esse cara todo dia. Aí eu nunca mais o vi, né? Mas o que aconteceu? Aí eu ajoelhei do lado dele, perguntei se ele precisava de ajuda para servir, se ele queria alguma coisa, mas ele falou comigo, antes de eu entrar para comprar, eu falei, se eu der o dinheiro pro senhor, o senhor não entra lá e compra, não? Aí ele virou para mim e falou assim, eles não me deixam entrar na padaria, senhor. Olha só, eles não me deixam entrar na padaria, nem com o dinheiro na mão para comprar. Vocês conseguem perceber que o fornecedor, nesse caso, cometeu uma grave violação do direito do consumidor? Que se a pessoa tem dinheiro para comprar, vocês lembram do que eu falei no semestre passado? O curso forçado da moeda corrente? Ninguém pode recusar dinheiro de moeda corrente no país.
né? É óbvio que eu poderia criar um problema danado, mas eu não tinha prova, só tinha a palavra do rapaz que não era permitido que ele entrasse, eu não queria gerar mais humilhação para ele, então o que eu fiz? Eu peguei meu dinheiro, fui lá dentro, comprei o que eu queria comprar para dar para ele e dei. E aí eu joguei do lado dele para conversar, falei assim, o senhor mora aqui perto? Eu falei, não, eu fico na rua. Aí eu virei para ele e falei assim, quando o senhor quiser voltar aqui, eu estou sempre saindo mais ou menos nesse horário, eu posso tentar te ajudar mais vezes. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor é crente? Ele achou que eu fosse religioso. Eu falei, sou católico. Aí ele virou para mim e falou assim, posso te pedir mais uma coisa, te incomodar? Ele faz uma oração por mim. Sempre que o senhor lembrar de mim, o senhor faz uma oração. Aquele trem me emocionou profundamente. Quando eu conto essa história, eu fico emocionado. E isso, naquele momento, eu percebi o tanto que a gente precisa cuidar um do outro, certo? E que existem pessoas que são invisíveis e que essas pessoas precisam de cuidado. E eu não estou falando isso para me gabar, para que vocês me admirem, nada disso. Mas eu estou falando isso para pedir que vocês pratiquem, quando puderem, esse tipo de coisa, para o mundo ser melhor. Tá? Não fiz com essa intenção, fiz com a intenção de ajudar o cara. Tá? Nunca mais vi esse cara, não sei se eu reconheceria ele hoje, eu sei que ele era barbudo, moreno, e estava cabeludo na época. Se ele tiver feito a barba, eu não vou ser capaz de conhecê-lo de novo. Mas aquilo me marcou profundamente. E aí ele pediu essa oração. E aí no dia eu lembro que eu fiz essa oração por ele, continuei orando por ele por algum tempo, mas depois me esqueci e acabei não rezando. Ele disse até meu nome, perdão, ele disse até o nome dele na ocasião, só que hoje eu não me lembro mais. De tanto tempo tem que eu não me lembro dele. É muito triste, o Brendo, é muito triste a situação. Ele tinha um cobertor e estava vestido com roupa simples, não estava preparado para um frio mais pesado, mas frio normal ele aguentaria com o cobertor dele. Eu quis dar roupa de frio para ele, mas eu não tinha na mão e eu estava atrasado para a faculdade, então eu tive tempo de dar comida para ele e fui embora para a faculdade. Mas procurei ele com a blusa de frio no carro outras vezes, não encontrei. Hoje em dia não é tão comum achar morador de rua igual era antigamente. Não sei se vocês concordam comigo. Não sei se tem algum abrigo onde eles dormem. Antigamente a gente achava muito mais. Hoje é menos. Eu percebo essa diminuição. Mas ainda existe e a gente tem que fazer alguma coisa de vez em quando. O contrato do consumidor não permite, né? É interesse social a proteção e defesa do consumidor. Então, a legislação do consumerista, ela não só é protetiva, quanto é de interesse social, ou seja, a função do contrato de consumo é proteger o consumidor. Ok? Porque o fornecedor, em geral, tem maior poder econômico do que o consumidor e normalmente está numa situação de vantagem no contrato de consumo. Ok? Bom, agora já paramos de falar de contrato de consumo. Voltamos a falar de contratos de uma forma geral. Condições de validade dos contratos. Primeiro, tem as de ordem geral, que são aquelas que a gente estudou já em relação aos atos jurídicos, aos negócios jurídicos, e também já estudamos em relação às obrigações, e tem as de ordem especial, que são atinentes apenas a contratos, tá? As de ordem especial são o consentimento recíproco, os dois concordaram ou acordo de vontades. É necessário para que se faça um contrato que as vontades combinem. Não haverá contrato se apenas uma das partes quiser. É necessário que as duas queiram. Ok? Bom, esses requisitos, tá, de validade do contrato também podem ser divididos em 3 grupos.
os requisitos de ordem geral: subjetivos, objetivos e formais. Os subjetivos têm a ver com os sujeitos contratantes, tá? Que essa manifestação de vontades precisa ser celebrada, ou melhor, precisa ser manifestada por pessoa que tenha capacidade genérica. Então, as pessoas que participam do contrato e celebram e manifestam suas vontades, que precisam estar de acordo uma com a outra, elas precisam ter capacidade genérica para contratar. Qual é essa capacidade? Ser maior de 18 anos para agir sozinho e não ter nenhuma causa que torne esta pessoa incapaz de exprimir sua vontade. Isso está lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. A gente já estudou isso lá no primeiro período, quando a gente falou das teorias da incapacidade. Porém, isso é a capacidade genérica. Menor de 16 anos e menor de 18, maior de 16, menor de 18, podem contratar, desde que estejam representados ou assistidos pelos seus representantes legais. Agora, essa capacidade é a capacidade genérica, a capacidade para praticar atos da vida civil, quaisquer que sejam esses atos. Agora, e a aptidão ou capacidade específica para contratar? Ela diz respeito ao que a gente chamou lá atrás, no momento que a gente estava estudando o plano de validade do negócio jurídico, no segundo período, a gente chamou de legitimação ou capacidade específica ou aptidão específica. Significa que, além de ser maior e capaz, juridicamente capaz, ou seja, plenamente capaz, eu preciso ter capacidade específica para praticar aquele ato, aquele contrato. Exemplo, se eu quero doar um imóvel, eu preciso ser pessoa capaz de transferir esse imóvel, pessoa que pode doar esse imóvel sem o consentimento de ninguém. Ou seja, eu tenho que ser capaz de celebrar aquele negócio jurídico. Tá? Se eu quero vender alguma coisa, eu preciso ser dono daquela coisa para poder vender. Ou ser procurador do dono, para poder contratar em nome dele. Se eu quero representar a Tatiliane para celebrar um contrato, eu preciso ter o quê? Procuração outorgando a mim poderes para representar a Tatiliane. Senão, não posso. Se eu quero ser advogado do Breno para entrar com um processo, além de um contrato que me autorize, eu preciso ter procuração do Breno para atuar em nome dele no processo, e preciso ter capacidade postulatória, ou seja, eu preciso ser advogado inscrito na Ordem de Advogados do Brasil, na OAB. Vocês percebem que não basta eu ser maior para querer advogar para alguém, eu preciso ser advogado? Ok? Então, a capacidade do agente é um dos requisitos subjetivos. A aptidão específica para praticar aquele ato, ou seja, para contratar, também é necessária. Eu só posso ser advogado de alguém se eu for advogado. Aqui no Brasil não tem aquela permissão que existe em alguns lugares do mundo da pessoa ter capacidade de representar outra pessoa sem ser advogado, tá? Aqui no Brasil precisa ter um advogado inscrito, tá? E por fim, o terceiro requisito subjetivo diz respeito ao consentimento, que significa o quê? O consentimento significa que a pessoa tem que anuir que
que seja celebrado o contrato. Ambos os contratantes precisam consentir com a celebração do contrato. Tá ok? Então aqui eu estou explicando para vocês cada um desses 3 requisitos subjetivos, tá? Sobre o consentimento, há mais algumas coisas que a gente precisa falar. Primeiro, deve haver consentimento recíproco ou acordo de vontades sobre a existência de um contrato e sobre a natureza daquele contrato. O que eu quero dizer é que se o Tício quer vender um carro e o Mévio quer alugar um carro, não tem contrato nem de locação, nem de compra e venda válido. Vocês concordam comigo quando eu falo isso? As vontades precisam ser celebradas de acordo com o contrato que está sendo celebrado. Tá? A natureza do contrato tem que ser da ciência de ambos e tem que ser o consentimento a respeito dessa natureza. 2. Deve haver acordo sobre o objeto do contrato. O Reginaldo é um sujeito que está entrando no dinheiro, está ficando rico, e porque teve uma explosão de venda, ele estava me contando, de equipamentos de TI. Todo mundo agora precisa fazer home office e estão comprando a torta e a direito na mão do Reginaldo. Daqui uns dias, o Reginaldo pode pagar sozinho o churrasco de formatura da turma de vocês. O que aconteceu? O Reginaldo quer comprar um Maverick. O que é o Maverick? É um carro sensacional que não é mais fabricado. Toda pessoa entusiasta de veículos sonha em ter um Maverick. Eu já falei do Maverick na sala de aula outras vezes. O Jair tem um Opalão 6 cilindros e quer vender. Olha, o acordo de vontade sobre o objeto do contrato é que o Reginaldo quer comprar um Maverick. Se o Jair, que tem um Maverick e um Opalão 6 cilindros, só que o Jair não quer vender o Maverick, quer vender o Opala. Ok? Se o Jair quer vender o Opala, o Reginaldo quer comprar o Maverick, não tem acordo de vontades. Não tem consentimento. Certo? O objeto tem que ser objeto de acordo. Ok? Tem que estar azeitado esse contrato e tem que ser sobre a mesma coisa. Não importa se o Jair quer vender o Opala 6 cilindros dele e não importa se o Reginaldo quer comprar o Maverick. Se não chegarem num acordo sobre o que querem, não vai haver contrato de compra e venda. 3. Tem que haver acordo sobre todas as cláusulas que compõem o contrato. Por quê? Este contrato tem que ser assinado e todas as cláusulas têm que ser do agrado de ambas as partes. Se não há acordo sobre uma cláusula substancial do contrato, não poderá esse contrato existir. Certo? O consentimento precisa ser inequívoco, embora não precise ser expresso. Inequívoco significa que não pode haver dúvida sobre o consentimento. Expresso significa que ele foi manifestado pela parte. Tácito significa que a parte não manifestou nada, porém se depreendeu do comportamento da parte que ela aceitou. Vou dar um exemplo. Pensa comigo que o Tício doou um carro para sua sobrinha Ticiane. Ticiane não manifestou que aceitava o carro, mas pegou o carro, pegou a chave, pegou o documento, transferiu o documento para o seu nome e começou a andar no carro. Houve aceitação?
Sim. A aceitação foi expressa? Não, foi tácita. Percebem? Então, a aceitação tácita, ela vale quando a pessoa, embora não tenha manifestado, ela começa a agir como se fosse dono. Ok? É um exemplo, tá? Expresso não significa escrito, certo? Significa manifestado. Olha só. O consentimento expresso pode ser expresso verbalmente, por escrito, tá? Pode ser ainda gesto, joinha, ó. Tô de acordo aqui, ó. Joinha ou mímica, tá? Significa que o consentimento, para ser expresso, ele não precisa ser escrito. Escrito é que foi reduzido a papel, foi colocado no papel. Mas ele pode ser verbal. Vale contrato verbal? Vale. Pode ser aceito por gesto ou pode ser aceito por mímicas, se a pessoa deu a entender que aceita o contrato. Por exemplo, ela apontou para o bem, falou, eu quero, apontou para si. Pegou um dinheiro, pegou uma nota de R$100 e falou. Aí o cara pegou a nota de 100 e entregou o bem. O que houve? Mímica. Valeu? Valeu. Certo? Agora, se tácito, também precisa ser inequívoco. Ou seja, eu falei, ô Tatiliane, quero doar este telefone de R$100 para você. Você aceita? A Tatiliane pegou e ficou calada. Mas mesmo assim eu entreguei o telefone para ela. Ela pegou o telefone, colocou no bolso e começou a usar o telefone como seu. Houve aceitação? Sim. Houve tradição, houve aceitação e tudo se aperfeiçoou. Vocês percebem que apesar de a aceitação ter sido tácita, o consentimento da Tatiliane foi tácito, este consentimento foi inequívoco. Não restou dúvidas. Todo mundo entendeu? Bom, não se admite contrato consigo mesmo. Não dá para celebrar um contrato sozinho. Mesmo quando um procurador vende um bem do seu mandatário para ele mesmo, procurador, e ele precisa ter um poder especial na procuração para poder fazer dessa forma, ele não está celebrando um contrato sozinho, porque uma das partes é o mandatário, que está sendo apenas representado, mas participa do contrato. Então, Tício nomeou Mévio como seu procurador. Tício está lá nos Estados Unidos e falou, Mévio, vende o carro para mim por 30 mil e manda o dinheiro para mim. Qual carro? Ah, o Maverick. Tá bom. E aí, Tício manda uma procuração para Mévio para vender o Maverick em seu nome, podendo, inclusive, vender para si mesmo. Porque o que Tício quer? Tício quer 30 mil. Não importa para quem está vendendo. Então, Mévio, se você quiser comprar, pode vender para você mesmo. E aí, Mévio procura vendedor, comprador, mas não acha, mas depois pensa, fui gostando daquele carro, vou depositar o dinheiro, vou ficar com aquele carro para mim. E aí deposita o dinheiro para Tício, faz o pagamento e vende o carro para si mesmo, com esta procuração. Mévio não celebrou autocontrato ou contrato consigo mesmo. Mévio celebrou um contrato de compra e venda entre Tício e ele, Mévio, no qual representou o Tício assinando no lugar dele. E tinha poderes para fazer isso. Tudo bem? Isso é a regra do artigo 685 do Código Civil, depois vocês vão lá ler, tá? Então, o artigo 117 fala o seguinte, salvo se a lei o permitir,
ou o representado permitir, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo. Esse artigo está mal redigido, não é um contrato consigo mesmo, não é um negócio jurídico consigo mesmo, é um negócio jurídico representando outra pessoa consigo mesmo, tá bom? Então, é bilateral do mesmo jeito, tá certo? Bom, pessoal, estamos nos requisitos objetivos. Eu não vou continuar, tá bom? Porque se eu continuar aqui, eu não vou chegar num ponto legal para parar. Ok? Deixa eu ver em qual slide nós estamos aqui. Deixa eu verificar. Requisitos objetivos é o... Qual que é, velho? 10. Tá? Então vocês me lembrem, na aula que vem nós vamos voltar no slide 10 dessa aula. Tudo bem? Vocês vão assistir a live dos sertanejos lá, do Leandro e Romário. Vocês vão entrar no YouTube da Faculdade Única, no YouTube oficial da faculdade. Vai estar lá a live passando, tá? Para participar do intervalo premiado, eu mandei no Facebook dos alunos que eu tenho na minha lista de transmissão, que não são todos, mas eles normalmente encaminham para o grupo. Eu mandei as condições para participar lá. Fiquem à vontade para participar. A bolsa, salvo engano, é de 15% da mensalidade, eu não sei por quanto tempo, mas está tudo escrito lá. Tudo bem, gente? Tudo ok? Vocês entenderam o que eu disse aqui agora? Tá, Léo, só que eu não sei. Ok, Léo. Sim. Eu não sei mexer com o Instagram, então se alguém da classe aqui puder ficar um pouquinho aqui para poder ensinar. É no YouTube, Renata? A live é no YouTube, mas tem algumas coisas que tem que fazer, eu acho, no Instagram. E eu não sei fazer isso tem não. Eu tenho Instagram há muito pouco tempo. Se alguém puder me ajudar aí. Ô, Léo, nem Instagram eu tenho, Léo. Uai, Geraldo, de repente você faz um só para participar. Ah, mas não vou fazer não, tá? Opção sua, não tem problema. Tá bom? Léo, se quiser curtir a música assim mesmo, é só entrar no YouTube e procurar o canal oficial da faculdade. Tá bom? Isso eu vou fazer. Bora curtir o sertanejo, Geraldo. Só ir no YouTube. Cerveja já tá gelada. Oi, Léo, tudo bem? E aí? O Reginaldo já tá na cerveja também, eu tô vendo. É a Franciara falando? Ô, Franciara. Ô, Franciara, então, façam uma reunião aí, tá? Se quiserem utilizar o Google Meet para criarem uma reunião para vocês, eu não posso permanecer com esta aberta, porque esta está logada no e-mail da faculdade, tá? Mas vocês, eu não sei se vocês conseguem continuar conversando se eu sair, mas eu vou sair. E aí vocês ficam aí à vontade, tá bom? Então, eu vou agora interromper a gravação e essa gravação vai estar disponível para vocês assim que eu organizar a página lá do Pincel Atômico, tá? Os links para assistir no YouTube, as videoaulas gravadas vão ficar na aba Fórum, tá bom? Beleza. Pessoal, grande prazer ter encontrado vocês novamente. Grande abraço. Até terça-feira que vem estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Obrigada, Léo. Muito boa noite. Beleza.